Se você está com a sua Bíblia, abra lá em Josué. Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. A partir do versículo 5, está escrito assim: Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vós. Vou ler de novo, que eu acho que tem gente que não entendeu, hein? E Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vós. Depois disse aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e vão à frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Prepara, porque essa semana Deus vai fazer grandes coisas acontecer. Eu creio nisso. Que essa semana vai vir algo surpreendente e sobrenatural sobre a tua vida. Ouça só uma coisa. A Bíblia diz assim que... Vocês lembram quem estava aqui domingo passado? Quem lembra da palavra? Seja forte e corajoso. E Josué recebeu a palavra sobre ser forte e corajoso. E ali já foi dar a missão para o povo de Israel. Aonde eles já foram espiar a terra prometida. E eles tiveram a convicção que Deus iria entregar para eles tudo o que prometeu. E Josué, ele chega para o povo, porque eles estavam diante de um desafio. Imagina uma coisa, para poder chegar em Jericó, eles tinham que atravessar o Rio Jordão. Então, diante deles, tinha um rio, que não é um riozinho, mas era um rio muito grande, fundo, e humanamente falando, quase impossível de uma multidão atravessar ele. Como eles já tinham vivido um tempo atrás, quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, e o mar se abriu, eles estavam prestes a viver algo sobrenatural sobre a vida deles. E Josué vira para o povo e diz assim: preparem-se, purifiquem-se, porque o Senhor amanhã fará grandes coisas no nosso meio. Eu entendo algo. Para que algo grande de Deus aconteça, eu preciso primeiro entender a primeira ordem. E a primeira ordem é o quê? Purifiquem-se. Tem uma tradução que diz assim: santifiquem-se. Quando eu estava preparando a série, uma das palavras que mais Deus falou comigo foi sobre Josué 3, capítulo 5, que é essa passagem. Onde Deus fala: eu vou fazer grandes coisas, mas purifiquem-se. Tem um livro que já me abençoou demais, do Po Yang Shu, e ele fala sobre fé. Fé para viver o extraordinário. E ele fala sobre algumas coisas que pode atrapalhar uma pessoa de viver algo novo e de viver algo surpreendente. E uma das coisas que ele relata e ele afirma, você sabe o que é? A falta de santidade. A falta de santidade, de purificação, ela nos deixa com a mentalidade que somos indignos de receber algo da parte de Deus. Se você já errou alguma vez, se você já pecou, se você já falhou, qual que é o sentimento que você tem? Quando você erra, quando você falha, você pegou e mentiu,
você caiu, você errou, você não está bem. Qual que é o sentimento que você tem? Se alguém virar para você e falar assim, ó, Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida, você acredita nisso? Você sabe por quê? Porque quando ouvimos algo assim, nós achamos que isso é impossível de acontecer pelo fato de nós não estarmos ligados em Deus. Isso é algo muito natural do ser humano. Quando a gente não está bem, a gente sabe assim, sabe não, né? A gente tem a sensação que Deus não vai ouvir a gente coisa nenhuma. E sabe o que acontece, queridos? Eu puxei na palavra algumas vezes importante que o Senhor vira para o povo e fala sobre santificação. O que significa santificar-se? Olha só. Ela vem da palavra separação, consagração, dedicar-se. A outra tradução que nós lemos, ela substitui a santificação pela purificação. E tem um significado muito interessante que diz assim: tornar-se puro, livrar-se de impurezas. Então, me leva a pensar uma coisa. Quando Deus vira para o povo e fala assim, purifiquem-se, porque eu vou fazer coisas grandes, é um sinal que a minha purificação gera uma conexão diferente com Deus. Presta atenção nisso. Eu estou vendo muita gente dispersa hoje. Eu quero que você preste atenção aqui. Você não vai olhar para o lado, você não vai... Até se tiver com o celular ligado, desliga ele, presta atenção. É muito forte o que Deus quer falar com a gente hoje. É importante você prestar muita atenção, porque talvez você não consiga compreender aquilo que Deus quer falar com você, porque às vezes quando nós estamos inquietos, ou quando nós estamos muito agitados, a gente não consegue captar aquilo. Eu falo isso porque hoje mesmo, sabe quando você às vezes está com tanto a fazer, e teve uma hora que a minha esposa falou assim, eu vou sair. Eu fiz assim para ela, vá com Deus, Deus abençoe, vou sentir muita saudade, mas eu aguento, pode ir. E eu fiquei sozinho. E eu fiquei sozinho, sabe quando você está cheio de tarefa, de coisa? Aí eu peguei um papel, comecei a esvaziar minha cabeça, escrever tudo que eu tinha que resolver na semana, e fui esvaziando minha cabeça, esvaziando. E eu confesso para você que hoje, demorei para conseguir, conectar mesmo com Deus. Então eu estou te falando de algo que acontece comigo e pode acontecer com você, porque se você estiver distraído, você perde o rema de Deus sobre a tua vida. Você perde aquilo que Deus quer falar contigo. Então, desliga de tudo agora. Levante mesmo, só se for necessário. Fora isso, aguenta aí. Amém? Então presta atenção. Purificação. Quem se purifica, se conecta com Deus diferente. Tem um texto, olha isso, que coisa preciosa. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15, diz assim: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, quer dizer, considere a santidade daquele que vos chamou, tornai-vos da mesma maneira, olha só, santos em todas as vossas atitudes, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, uma ordenança de Deus, seja santo, purifique, consagre-se, se separe.
Se separar é o quê? Se eu vivo uma vida hoje agitada, contaminada, impura, eu tenho que me separar. Você quer ver uma coisa? Aonde você mergulha a tua vida, aquilo reflete em você. Um tempo atrás, aconselhando um discípulo antigo, e ele hoje cuida de outros, ele disse assim: eu estou tendo problema com um discípulo, porque esse discípulo meu, ele entrou de cabeça na pornografia. E ele está tendo um problema seríssimo com a sua esposa. Por quê? Porque ele quer fazer com a esposa tudo aquilo que ele vê no filme. E atrocidades. Por quê? Aquela pessoa colocou tanto a sua vida naquilo, que ela trouxe aquilo que ela viu para a sua realidade. E como que ela vive uma vida pura? Santificando, purificando, se separando. Ela tem que separar daquilo que está trazendo impureza para a vida dela. Presta atenção. Olha o teu convívio. Olha o convívio seu. Se você, neste convívio, na hora que você está introduzido no meio de pessoas, que ali todo mundo começa a falar palavrão, reclamar, murmurar, falar um monte de coisa, o que acontece? É natural que daqui a pouco a gente está falando também. Daqui a pouco a gente está falando exatamente o que aquele ambiente produz. Presta atenção uma coisa: santificar-se é separar-se. Estar santo, purificado, como diz aqui, olha isso, é livrar-se das impurezas. Diga bem forte: livrar-se. Vamos dar uma ênfase no se. Livrar-se. Então, não sou eu que te livra, é você que se livra. Pegou ou não? Não sou eu que te livro, você se livra. Purificar é o quê? Livrar-se das impurezas. Agora, presta atenção uma coisa: se o Criador, ele vira e diz assim: seja santo, porque eu sou santo, é porque ele quer nos transformar à imagem e semelhança dele. Ele quer que você seja parecido com ele. Ele quer que você caminhe numa atmosfera sobrenatural. Ele quer que você viva coisas que talvez você ainda não viveu. Ele quer que você prove de coisas extraordinárias sobre a tua vida, porque nós servimos a um Deus que é sobrenatural, que Ele está acima da média, acima de tudo. Então Ele diz: seja santo porque eu sou santo. Olha isso aqui, presta atenção. Hebreus 12:14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos. Tem duas coisas que esse texto pede: esforce para viver em paz com todos. Então, quer dizer, a paz nem sempre ela vem de graça. Às vezes ela tem que ter força. Tem que se esforçar para viver em paz com todos. Com todos. Amém? E para serem santos. Sem santidade, presta atenção nisso, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver
paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Você está começando a entender ou não o que Deus quer falar com a gente hoje? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Repita comigo: sem santidade ninguém verá o Senhor. Traduzindo, sem se separar, sem se purificar, você não vai conseguir ver Deus. Você sabe o que difere umas pessoas das outras? É o tanto que ela está disposta a pagar o preço. Estava tendo uma conversa com a Jay essa semana e eu lembrei de um negócio. Eu há uns 13, 14 anos atrás, eu fiquei muito apertado. Fiquei muito sem condição. E eu trabalhava de vendedor já, visitando cidades de fora. E eu não tive condições de fazer o documento do meu carro. Você sabe o que eu fiz? Eu pegava ônibus. Eu ia trabalhar, Taquaritinga, Sertãozinho, Monte Alto. De ônibus, chegava na cidade, ralava a pé. E deixei o meu carro parado na garagem porque ele estava com o documento vencido. Só que muitos de nós hoje em dia, nós vivemos um cristianismo assim. Que a gente sabe que está errado, mas a gente faz. A gente sabe que não está certo, mas a gente faz. A gente sabe que não está bom, mas a gente faz. E às vezes a gente quer ver um sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Eu lembro que eu dobrei o meu joelho. Isso é verdade. Porque muitos me conhecem, sabem que... E outra, está sendo transmitido, eu jamais contaria uma mentira. Eu trabalhei a pé. Muito tempo. Muito tempo. A Vanessa era dessa época lá dos jovens. Até que eu comprei uma motinha. Depois de muito tempo. Muito tempo assim, 1 ano e pouco. Só que eu tinha mais ou menos uns 2 anos e meio de empresa. Sem faculdade, sem estudo. As minhas vendas, elas dispararam trabalhando a pé. Em pouco tempo eu recebi o convite para me tornar gerente da empresa. Naquela época, 14 anos atrás, meu salário foi para mais de 5 mil. E eu percebo muito o fruto da nossa fidelidade ao Senhor. Porque se a gente quer viver o sobrenatural, a gente precisa entender uma coisa: o poder da santificação. Às vezes a gente sabe que está errado, mas a gente faz. Sabe que não pode, mas faz. E o Senhor fala assim: purifiquem-se, porque amanhã vocês verão grandes coisas. A gente precisa aprender a fazer o que é certo. O que é certo é certo. Mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Certo continuará sendo certo, mesmo que todos façam errado. Agora eu vou te falar um pouquinho mais de relacionamento com Deus. Escuta aqui. Você quer sentir Deus de verdade na tua vida? Purifica. Ninguém verá o Senhor se não purificar a sua vida. Pastor, eu estou tão frio. Estou tão frio, pastor. Não sinto Deus. Purifica. Tira as impurezas. Tira aquilo que não presta. Tem coisa que não presta, que não te serve mais, mas você ainda caminha com isso. Por quê? Porque você acostumou. Só que às vezes a gente acostuma apenas a estar dentro da casa, mas não ter intimidade. Nós precisamos entender que Deus é muito mais daquilo que nós imaginamos. Ele é um Deus do sobrenatural. Ele é um Deus que pode abrir porta para você amanhã, extraordinária, e as coisas mudarem a sua vida do dia para a noite. Amanhã pode vir algo grande acontecer na tua vida, basta você apenas obedecer ao Senhor.
A gente precisa entender o poder de realmente estar alinhado com Deus. Olha que Hebreus diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Você não vai conseguir ver Deus, nem nessa terra e nem quando houver o arrebatamento. Nunca. Porque amanhã Ele pode voltar, você também não vai ver Ele. Então a gente não vê Deus agindo aqui, também nós não subiremos com Ele. Porque sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Agora eu vou te falar algo. Não adianta você exalar santidade no meio de todos, se aonde ninguém te vê, você é impuro. Santidade, na verdade, vai além de fazer algo bonito à aparência de todos. Santidade vai além disso. Vai aonde você tem possibilidade de roubar e você não rouba. Você tem possibilidade de defraudar alguém para subir na vida e você não faz isso. É na onde ninguém vê. Por isso a Bíblia diz isso. Purifica. Tira de você. Tira. Eu lembro uma vez, irmãos, a gente estava na reta final do casamento, né? A gente quase. O negócio estava tenso. 3 anos namorando. Jesus da glória. Eu imagino a luta que ela tinha de olhar para mim e se segurar. Não era fácil para ela. Não era fácil. Mas, irmãos, chegou numa reta final do casamento, eu falei: filha, vamos fazer jejum até de beijo, porque não dá mais, porque estava difícil. Mas só que o desejo do nosso coração era andar em santidade. O desejo do nosso coração era casar na bênção. Às vezes esquentava, falava: não, meu Deus, não pode, vamos. Jesus, que luta. 3 anos, uma luta brava. Mas eu olho e vejo assim, hoje a gente se dá tão bem, a gente vive tão bem. A gente vive em paz, tem um casamento na presença de Deus. Por quê? Porque realmente a gente vê que o Senhor, Ele foi honrado em nossas vidas. Agora entenda uma coisa, preste atenção, olha para cá. Pastor, talvez eu estou impuro. Talvez as coisas, está complicada. O que eu faço agora? Como que vai ser? Entenda algo. Existe uma maneira da gente se purificar. Cadê meu assistente Rodrigo Águas hoje? Não é mais Rodrigo Tintas. Vem aqui, filho. Quero fazer uma demonstração para você. Como que um processo de purificação pode acontecer sobre a nossa vida. Deixa as garrafas escondidas aqui no meio disso, só para não aparecer. Fica aqui. Pode deixar aqui. Fica aqui do meu lado para você me ajudar se eu precisar. Segura essa. Bem aqui, ó. Talvez, quando a gente está impuro, as coisas não estão muito legal, porque o pecado ele entra e nos mancha.
A gente não fica cristalino. Não é verdade? Mexe com a nossa imagem. É tão legal quando às vezes a gente vê as pessoas chegando no encontro, que elas chegam de um jeito, né, com uma face, às vezes, e sai assim leve, né? Então, às vezes a gente está impuro, porque o pecado entrou, a mentira entrou, a pornografia entrou, o adultério entrou, tanta coisa a gente deixou entrar. E aí, como que eu purifico isso? Às vezes você olha e fala assim, não vai ter mais jeito. Mas tem jeito. A maneira da gente purificar é uma. O Espírito Santo, ele é tipificado como água também. Então eu preciso do quê? De que na minha vida eu tenha contato com a água limpa. Então, quanto mais água limpa, mais vai diluindo o quê? A impureza, a sujeira. Olha só. Ó. A gente colocou água limpa aqui. Limpou tudo? Purificou tudo? Eu preciso do quê? Mais água. Então derrama água. Mais água. Mais água. Olha só. Olha o que vai acontecendo. Mais água limpa. E aquilo que estava impuro começa a ficar cristalino. Olha só o tanto de água que foi, limpou. É o suficiente? Mas já está melhor do que estava. E o que eu preciso? O que eu preciso? Então é mais água. E quando a água vai descendo, a impureza vai saindo. Quanto a água vai tocando, a impureza ela não fica no recipiente. Talvez você pergunte assim, pastor, eu estou tentando me livrar da impureza e eu não consigo. Você sabe o que você tem que fazer? Trocar o foco da tua vida. Coloque a água, coloque o Espírito Santo, comece a ter contato com a presença, comece a deixar a presença te tocar, que na hora que a presença ela vai te tocando, vai acontecendo isso, ó. A impureza ela vai saindo, tudo aquilo que ainda tinha, vai saindo de dentro de você. Amém? Então entenda uma coisa, depois de muita água, aquilo que estava impuro, fica puro. Então entenda algo. Pode deixar aqui. Só empurra um pouquinho para frente. Isso. Pode deixar. Obrigado. Thank you. Entenda algo, meu querido. Pastor, como que eu santifico a minha vida? Entre em contato com a água. Entre em contato com a presença. Quanto mais a presença te tocar, menos vontade de pecar você vai ter. Quanto mais contato com a glória de Deus, menos vontade de impureza você tem. Às vezes a gente tenta lutar com a nossa carne, com a nossa força.
Você já tentou lutar com a tua carne e fala, eu não vou mentir mais. Você sabe que você é mentiroso. Estou dando um exemplo, tá? Isso é mentiroso, conta mentira. Aí, você fala assim, eu não vou mentir mais. O que acontece com você daqui a pouco? Está mentindo. E como que vence essa guerra? A presença. Quanto você é tocado pela presença, quanto mais você busca a presença, quanto mais você busca o Espírito Santo, quanto mais você se lança na presença de Deus, você vai perceber que ninguém vai te falar nada, mas a vontade de mentir vai sumir do teu coração, dos teus lábios, da tua cabeça, e a purificação começa a acontecer com você. O único jeito de nós sermos purificados de verdade, vencemos o pecado na nossa vida, é o contato com as águas. Por isso, Josué disse, purifiquem-se, e vocês sabem o que vocês têm que fazer? Coloque a arca na frente. A arca, a presença de Deus, ela simboliza a presença. Então coloque a presença na frente, porque amanhã grandes coisas Deus fará por vocês. Eu vou falar algo aqui, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Eu creio que Deus está falando com vidas, com pessoas aqui hoje. Eu creio que Deus está falando a corações aqui. Você quer sentir o toque de Deus? Comece um processo de purificação na tua vida. Comece a buscar o Espírito Santo como você nunca buscou antes. Comece a buscar de verdade, sabe, com toda a intensidade a Deus. Abre o teu coração, sabe, tira de tudo aquilo, tira todas as travas e se lance na presença de Deus, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Você vai perceber, algo vai acontecer na tua vida. É assim que uma pessoa é transformada de uma maneira sobrenatural. É dessa forma que você verá coisas grandes. Talvez você fale assim, pastor, eu já ouvi pessoas contando testemunho, mas eu não vi ainda testemunho nenhum acontecendo comigo. Então ouça a voz de Deus falando para você, purifica a tua vida, coloca a arca na frente, porque amanhã Deus fará grandes coisas no nosso meio. Esse era o preparo para entrar na terra prometida. Vocês querem entrar na terra prometida de maneira sobrenatural? Então purifica. Purifica. Você sabe uma coisa que Deus colocou no meu coração? Para esse tempo, para a nossa vida. Porque quando Deus quer fazer algo de extraordinário na igreja, Ele vai fazer na tua vida, Ele vai fazer em pessoas. Uma coisa que eu tenho sentido da parte de Deus muito claro nesses dias, que chegou a hora da gente jejuar. Chegou a hora da gente matar a nossa carne. Chegou a hora da gente pagar um preço. Porque quando você jejua, sabe o que acontece com você? Você vai deixar de fazer o que a tua carne quer para fazer aquilo que o Espírito quer. E eu quero que você fique de pé nesse momento. Para você que precisa e está entendendo, eu preciso me purificar. Eu sei que Deus tem coisa grande, mas eu preciso me purificar.